Pronto, então, gente, na aula passada nós lemos o texto A Internacionalização do Mundo, um texto escrito por Cristóvão Buarque, e na aula de hoje vamos fazer a correção dessa atividade. Primeira questão, deixa eu colocar aqui, puxar a tela logo. Peguem os livros, para quando eu pedir para ler, depois não dizer, professora, eu vou procurar meu livro. Cuide. Qual é a página, professora? Deixa eu dizer agora. 260. Página 260. Voltei. Qual é a página, professora? 260, quer dizer. Página 260. Primeira questão. Vou fazer a leitura da primeira enquanto vocês se organizam. Daqui a pouco peço para alguém ler, então vão se organizando. Primeira questão. Nesse artigo, ficam claras duas opiniões, a do humanista e a do brasileiro. Explique cada uma delas. Gente, o Cristóvão, quando ele pensa como humanista, quando ele pensa no bem da humanidade, o ideal seria a Amazônia ser do Brasil ou pertencer ao mundo? Pertencer ao mundo? Ao mundo, quando ele pensa num viés humanista. Ele pensa com a cabeça humanista, né? Então, pensando de forma humana, realmente, já que o Brasil não está cuidando, é melhor que todo mundo, de uma certa forma, comece a cuidar. Mas quando ele pensa como Um assunto brasileiro, polêmico. quando ele pensa como brasileiro, ele defende o quê? Que a Amazônia, Tem que pertencer ao Brasil. que a Amazônia tem que pertencer ao Brasil. Então, no pensamento de humanista, para Cristóvão Buarque, a Amazônia deve se tornar uma propriedade mundial. Mas com um pensamento de brasileiro, ele defende que a Amazônia deve continuar sendo propriedade do Brasil. Então, é só isso que a primeira questão quer que você explique. A diferença desses dois pensamentos que ele deixa exposto no texto. Segunda questão. Oi, Anne. Nesse texto, o autor adota uma posição pessoal ou impessoal? E aí, Oiane, você acha que nesse texto ele deixa uma opinião impessoal, ele fala desse problema da internacionalização, tratando como se fosse todos em geral, ou ele dá a sua opinião, ou ele é subjetivo, dá a sua opinião? Peraí. Observe que ele já fala assim, que se, na opinião dele, de humanista, a Amazônia deve se tornar um patrimônio mundial. Já na sua opinião, quanto brasileiro, a Amazônia deve permanecer aí no patrimônio do Brasil. Se ele fala assim, ele está dando sua opinião? Sim. Sim, é claro. Ao longo de todo o texto, gente, ele deixa clara a sua opinião. Ele diz o que ele acha a respeito disso. Ele não fala como numa redação, quando fazemos, de forma impessoal, dizer, percebe-se que a internacionalização da Amazônia é um problema enfrentado. Ele não fala sobre isso. Ele fala dando a sua opinião. Ele fala sobre isso, mas dando a sua opinião. Então, o autor, ele adota uma posição pessoal. Terceira questão, Ana.
Terceira questão. Analisando a estrutura textual do segundo parágrafo do texto, responda. A. Que expressões o autor utilizou para se referir à Amazônia? Quais foram as expressões Vamos ver. Segundo parágrafo, voltemos ao segundo parágrafo para ver como é que ele se refere à Amazônia. Por mais que nossos governos não tenham devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Ele se refere à Amazônia de duas formas aqui. Qual é a primeira? Patrimônio. Esse patrimônio, que ele chama a Amazônia de este patrimônio, e depois ele faz outra referência. Qual é? Nosso. Nosso, não. Observem o ele. Ele é nosso. Ele quem é nosso? Nosso patrimônio. Mas quem é esse ele? Amazônia. Esse ele é o patrimônio. Quem é o patrimônio, né? A Amazônia? A Amazônia. Então, observem que ele se refere à Amazônia de duas formas. Esse patrimônio e também através do ele, do pronome ele, pronome pessoal ele. Então, esse patrimônio e ele. Letra B. Letra B. Como se classifica o sujeito de forma verbal? Podia. Podia. Vamos voltar ao segundo parágrafo. Por mais que nossos governos não tenham devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Respondi que, como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, podia imaginar a sua internacionalização, como também de tudo o mais que tem importância para a humanidade. Podia imaginar. Quem é que podia imaginar? Nós. Nós podia. Ele podia. Ele podia. Ele podia ou eu podia? Eu podia. Eu podia. Ele fala que ele podia imaginar. Só que ele não diz assim, eu podia, ele só usa o podia. Então, se o sujeito não está expresso, mas vocês conseguem descobrir através da desinência. Que tipo de sujeito é? Desinencial. Sujeito desinencial. Sujeito desinencial. Sujeito desinencial. Letra C. Identifique o sujeito da forma verbal sofre. Sofre. Voltemos novamente. Lá embaixo tem assim, respondi que, como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia. Quem sofre? A degradação? A Amazônia. Então, a Amazônia é um sujeito. Quarta questão, Clara. Ainda sobre o segundo parágrafo, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do trecho abaixo, sem alterar seu sentido. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado, por mais que os governos internacionais não tenham o cuidado devido, B. Mesmo que os governos dos países da América Latina não tenham cuidado, C. Por mais que nossos governos não tenham cuidado necessário, D. Por mais que o governo brasileiro não tenha nenhum cuidado, E. Mesmo que nossos governos não tenham nenhuma preocupação. Então, qual a reescrita desse trecho do quadro, sem alterar o sentido? Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado. Mesmo que nossos governos não tenham nenhuma preocupação. Eles não têm nenhuma ou eles não têm a devida preocupação?
D. Na devida. Qual a alternativa? Alguém falou a C. Letra C. E a Por letra mais C. que nossos governos não tenham o cuidado necessário. Perfeito. Letra C. Por mais que nossos governos não tenham o cuidado necessário. Porque as atividades são tão grandes. Trágico. Trágica. Quarta questão. Olha o nosso querido Guaraná. Guaraná. E Quinta questão. Deixa eu minimizar aqui a tela. Quinta questão, quer dizer. Na frase abaixo, terceiro parágrafo, podemos identificar a omissão de um termo indicado na lacuna. Os ricos do mundo, no direito de queimar esse imenso patrimônio da humanidade. Que termo foi omitido? Como? Sentem-se. Sentem-se. Porque eu poderia muito bem colocar assim, ó, os ricos do mundo sentem-se no direito de queimar esse imenso patrimônio da humanidade. A forma verbal sentem-se. E por que sentem-se e não sente-se? Porque eu estou falando dos ricos e não de um rico só. Se fosse um rico só, eu poderia dizer o rico do mundo sente-se. Mas eu não estou falando. Gente, do verbo sentir, deixa eu colocar aqui logo. Do verbo sentir, a forma verbal sentem-se, é a mesma coisa do verbo sentar? não. Mas nesse jeito aqui, ó, sentem-se, é a mesma escrita? É. É. Só que muda o Tá contexto. vendo que alguns verbos vai depender do contexto. É a mesma escrita. É como se eu dissesse assim, sentem-se, meninos. Sentem-se, é esse, sente-se. Se eu disser, as pessoas sentem-se mal, ou as pessoas se sentem mal, é do mesmo jeito, só que você entende que não estou falando de sentar, estou falando de sentir. Então, a forma escrita é a mesma. Letra B. Quinta questão, letra B. Paloma. Essa omissão é identificada como uma figura de linguagem. Que figura é essa? Alguém sabe qual é a figura de linguagem que omite uma forma verbal? Vocês estudaram no sexto ano. Elipse, ó, o Arthur Clécio colocou aqui, elipse. Esse daí foi... Eu só lembro de hipérbole, porque A hipérbole é o me exagero. representa. A hipérbole é o exagero, o eufemismo é o alívio, quando você alivia, e a elipse é quando você esconde uma palavra que você consegue identificar facilmente. Você consegue identificar facilmente a elipse. Essa daí eu nunca aprendi direito, viu, professor? Não vou mentir. Tem uns que a gente só vai aprendendo mesmo ao longo do tempo. No primeiro ano do ensino médio, vocês vão ver todas essas e mais algumas. Traz. Sexta questão. Sexta questão. Pedro Henrique. Olá. Tá. Analisando a estrutura textual do quinto e do sexto parágrafo, responde, letra A, o autor compara o desmatamento, meu Deus do céu, Desmatamento. desmatamento na região amazônica, com que problema social.
Que problema? Sexto parágrafo. Ele compara o desmatamento a outro problema. Voltem ao sexto parágrafo. 3, 4, 5, 6. O sexto é aquele. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio... Cadê? Me perdi agora. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como o patrimônio natural amazônico, possa ser manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro. Gente, eu acho que não é essa. Sabe que eu estou lendo o parágrafo errado? Deixa É eu... o quinto e o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse. Mas é o quinto e o sexto que tá vendo na questão. Ele disse que era o 5 e o 6, professora. Ah, então por isso. No quinto, queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Gente, ele compara a queimada da Amazônia com que problema? Com desemprego. Alguém falou. Emprego. Com desemprego. A Larissa falou. Então, observem que ele compara ao desemprego. Letra B da sexta. Outra pessoa faça a leitura, por favor. Letra B. No trecho abaixo ocorre a omissão de um termo. Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Que palavra foi omitida? Tempo? Tempo. Não faz muito tempo. Ele só não quis colocar a palavra tempo, então ele acabou omitindo. Letra C. No quinto parágrafo, o autor parece falar por todos os cidadãos. Transcreva o trecho em que isso fica claro. Então, qual é o trecho que fica claro que ele fala por todos os cidadãos? No quinto parágrafo. A Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Mas tem uma hora que ele se inclui e ele coloca todos nós juntos. Não podemos deixar que as vivam para queimar esses países inteiros na volúpia da especulação. Exatamente. Então, quando ele diz não podemos, ele se inclui e coloca nós também junto a ele. Ô, professor, o problema da EAD é que um fala por cima do outro, aí não entende um, que eu Né? vejo falando. É um dos problemas. Uma coisa que eu gosto da aula online é o quadro, porque eu deixo bem mais organizado. Na sala de aula eu faço uma bagunça triste. Na sala de aula eu fico todo bagunçado. Acho tão bonito aqueles professores que deixam o quadro bem organizadinho, eu não consigo. Eu achei que eu seria essa professora, mas eu não sou. Antigamente vocês brigavam pra gente calar a boca, agora é para nós falarmos. Tá vendo como é a vida? Nunca estamos satisfeitos com nada. Como não gira, ele capota. A vida é que nem um pé de manga. Um dia você é manga e outro você é mangado. E outra é o quê? Tchau. Mangado. Nossa! Letra D. Que palavra lhe permitiu identificar
no trecho que você transcreveu, que o autor falava pelos cidadãos do mundo? Explique. Gente, qual foi a palavra que conseguimos descobrir que ele não falava só por ele, falava por todos nós? População. Podemos? A forma verbal podemos, que está flexionada na primeira pessoa do plural, né? Ou seja, faz referência à pessoa nós. Que sono. Sétima questão. Deixa eu ver até que questão vai isso aqui. Vai só até a oitava, né? É. Então, vamos logo finalizar. No artigo de opinião, como vimos, a intenção comunicativa do autor é defender o seu ponto de vista sobre determinado tema, ou seja, argumentar. Analisando os trechos do texto reproduzidos abaixo, assinale aquele em que o autor não está argumentando. Gente, argumentar é tentar convencer alguém de algo, né? Sobre algo. Então, vamos ver qual é o que ele não argumenta. Fui questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos. Primeiro parágrafo. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia é para o nosso futuro. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Qual dessas alternativas ele não está argumentando? Ele só fala, mas ele não tenta te convencer de nada. Letra A. O Arthur Kless disse letra A. Colocou no bate-papo letra A. Letra A, gente, que ele só diz, eu fui questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos. Quer dizer, ele não está argumentando, está só falando sobre, está só explicando, na verdade, ou expondo, melhor dizendo. Letra A. Sétima questão, letra A. Oitava questão. Porque o trecho que você indicou na questão anterior não se trata de argumentação? Porque, gente, a letra A não é argumentação? Porque Ele só está se expondo. Ele só está expondo. Ele. Ele só está expondo, ele só está relatando o ocorrido, né? Relatando algo que ocorreu. Ele não está tentando convencer ninguém de nada. Professora, o livro de português é o único que coloca as linhas certas, porque o livro de ciências é o quê? Uma linha para um texto enorme. O de português até que é mais ou menos o que eles colocam aqui. Às vezes foge um pouquinho também, porque eles fazem uma média de que a letra da pessoa é pequena, né? Quem tem letra grande, nunca dá. Eu vou tirar um print aqui da tela, enquanto isso estão fazendo a correção, que eu vou fazer a frequência. Deixa eu ver se esse nome sai aqui da tela. Pior que o nome gravando fica bem em cima. Eu tô com saudade da sala de aula. Não da escola, da sala de aula. Ah, igual a mim quando sai da UFAL. Eu não estava com saudade da UFAL, mas das pessoas que estavam lá. Deixa eu aumentar aqui para ver se dá para ver esse bendito. Pelo menos a senhora talvez tinha a oportunidade de falar com eles. E nós que nós estamos aí no famoso corona e nós não podemos chegar perto dos outros. Verdade. Pior ainda, que pelo menos eu podia, né, marcar para vê-los. Eita, lá vai, toda vez eu confundo o sétimo com o oitavo. Eu quero mandar o print do oitavo no sétimo. Normal.
Desde sempre isso daí. Deixa eu entrar aqui no sistema, fazer a frequência. Frequência de língua portuguesa. A Cauana. A Cauana. Faltou a Alicia. Eu tenho. Presente. Tá vendo, não, é? Hã? Oi. Alguém falou? Foi a Cauana. A Ela Cauana? tava aí. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui com áudio. Sim, tá. Faltando. Alicia. Presente. Ana Paula. Presente. Antônio. Presente. Arthur Clécio. Presente. Jefferson Augusto. José Alberto. José Vitor. Presente. Kathleen. Clarissa. Presente. Luiz Arthur. Presente. Maria Aparecida. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Belarmino. Mariana. Miguel. Paloma. Presente. Pedro. Pedro Henrique. Presente. Pedro Iago. Poliana. Raíssa. Rian. Presente. Uiane. Presente. Então, faltaram aula de língua portuguesa. Jefferson Augusto, José Alberto, Kathleen, Maria Luísa Belarmino, Mariana, Miguel, Pedro Iago, Poliana e Raíssa. Professora, Oi. eu tô vendo aqui com a Malu que ela caiu da aula. não. Eu coloquei o print do grupo, gente. Oi, você viu com a Malu o quê? Oi. A Malu caiu da Professora, o aula. Pedro Henrique tá na aula. O Pedro Henrique não, o Pedro Iago. Sim, acabei de tirar o nome dele. A Malu está com algum problema, é? Quando, mais ou menos, quando você foi começar a falar, começar A frequência. a frequência, ela caiu. Ah, entendi. Tá, obrigada por avisar. Professora, Oi. eu disse que tá com saudade, né, da sala, mas eu tô com medo. Por quê? Sabe por quê? Eles devem estar muito diferentes. Enormes, diferentes, verdade. Bem diferente, todo mundo. Ô, professora, eu vi a Larissa num negocinho desse aí que a escola teve. A Larissa tá quase do meu tamanho. Tá, todo mundo cresceu, engordou. Só eu que estou do mesmo jeito, viu? Ninguém se espanta. Só meu cabelo que cresceu. De resto, mesmo jeito, mesma cara. Com a diferença, com mais espinhas. Mas tudo bem. Pois é, gente. Normal, né? Acontece. Gente, vou Vou dar finalizar a máscara aula. que esconde. Ela já vai ser finalizada, se eu não finalizar. Viu? Então, Tá, professora. beijo. Até amanhã. Beijos. Tchau, tchau.